Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Que Pode, o podcast que revela tudo sobre os bastidores do mundo do trabalho. Hoje vamos falar sobre um tema que muita gente passa, mas poucos sabem como resolver. Você já se sentiu injustiçado no trabalho? Já passou por alguma situação absurda e não sabia se era legal ou não? Pois bem, hoje vamos esclarecer isso e muito mais. Fiquem ligados porque esse episódio abrirá os seus olhos. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Acácio, advogado trabalhista e especialista em defender os bancários que sofrem com abusos no ambiente de trabalho. Doutor Acácio, seja bem-vindo ao nosso podcast jurídico para esclarecer dúvidas minhas, do pessoal que está em casa, tudo aí com base na categoria trabalhadora bancária, né? Eu sei que sua carga profissional é muito grande e assim vai ser muito satisfatório poder interagir contigo a respeito de tudo isso. Vamos começar. Se apresente aí para o pessoal que está em casa. Quem é Dr. Acácio? Eu me chamo Acácio Farias, né? Sou um dos advogados lá da BRN Advogados e a gente tem uma atuação aí, enquanto escritório, há mais de 10 anos, defendendo o direito do trabalhador, na verdade, na busca, principalmente, né, de defesa contra as instituições bancárias financeiras, que a gente sabe que às vezes adotam algumas posturas no dia a dia com os funcionários de que extrapolam o limite da cobrança natural, né? E a gente, enquanto escritório, eu também como membro lá do BRN, a gente busca sempre estar auxiliando da melhor maneira possível os nossos clientes, né? Seja numa dúvida, ainda que seja rápida, às vezes o cliente pode entender que doutor, não quero lhe perturbar, mas de forma alguma. A gente, lá da BRN, a gente busca sempre ter esse contato mais próximo possível com o cliente para realmente entender suas dores, né? Sabendo principalmente que há um contexto muito pesado de cobranças, né? Que os gestores às vezes impõem aos seus funcionários. E a gente sabe que, tipo assim, essa é uma realidade que vai para todos, né? Não é só, tipo, a região A, região B, região C. A gente sabe que isso acontece, parece que é um padrão já adotado vamos dizer assim, os bastidores que estão ali por trás da gestão e isso e tudo mais. Só que antes da gente entrar, assim, mais específico, como é, assim, o senhor é natural daqui mesmo, é nordestino, Sou, veio de fora, nasci em como... Recife, mais especificamente na Zona Norte, e depois acabei mudando, migrando para outras regiões, mas sempre por aqui, pela região metropolitana do Recife. E faculdade fiz aqui, minha história toda é aqui. Lógico que a gente, enquanto escritório, tem uma atuação com abrangência, graças a Deus, muito ampla e que buscamos cada vez mais ampliar, né? E a gente acaba lidando com situações, né, que se assemelham muito, independentemente da região, né? Não é porque a gente está aqui no Nordeste, enquanto escritório central, mas a gente tem também ampla atuação no Sudeste do país e as histórias se repetem sempre. Sempre, sempre, sempre. A gente, quando busca informações, às vezes, do dia a dia do cliente, para conhecê-lo, quando se trata de instituição bancária, financeira, principalmente, né, é um contexto geral, né, como você colocou, independentemente da localidade, e que se situe aquele empregado ou até mesmo ex-empregado. É assim, eu sempre bato na tecla que existem casos e casos, mas sempre eles são ali, é o mesmo contexto, né? É sempre tudo muito parecido. Só que eu quero saber ainda como foi assim, como foi essa sua escolha de ser advogado? Como foi assim, caiu de paraquedas ou teve algum motivo especial para o senhor escolher essa carreira? Bem, inicialmente lá atrás, no começo mesmo de minha vida assim, Sem escolar, falar idade, tá tempo para não. porém eu acho que os grisalhos me acusam um Pois tá pouco, na né? moda, tá na moda. Eu também tenho uns platinados já, ó. É moda. Sim. Conta. Mas assim, a gente sentiu, né, enquanto estudante lá atrás, alguma facilidade de repente para umas matérias que de repente teve um início, né, de minha trajetória enquanto pessoa mesmo e que acabaram desaguando no direito. Né? Eu acho que se a gente for realmente abordar ponto a ponto, talvez a gente fique aqui até
Segunda-feira. Mas temos tempo. Brincadeira. Mas, enfim, acabou que contato com os amigos, né? Na minha família, hoje eu tenho alguns parentes, né, que seguiram esse segmento da advocacia, que eu amo particularmente, né, principalmente nessa esfera trabalhista. É realmente onde eu posso me sentir verdadeiramente ajudando as pessoas. E que a função do advogado, na verdade, é essa. Infelizmente, acabou tendo alguma deturpação, né, decorrente de algumas famas, Hum. às vezes nem sempre tão inverídicas assim, mas a gente sabe que toda regra tem sua exceção. E, como eu ia lhe dizendo, a função do advogado realmente é essa, ajudar o próximo. Afinal de contas, a gente apenas tem, né, que defender os interesses do próximo. E nada mais seria como qualificar a nossa função, como realmente pensar no próximo, defender o seu direito. E principalmente quando a gente se depara com algumas injustiças que muitos empregadores impõem, colocam, né, em cima dos seus funcionários, acabando até alguns adoecendo e permanecendo, né, com algumas enfermidades ao longo de sua vida, independentemente de idade, sexo, orientação, enfim. É uma questão geral, né? Mas tudo começou da minha trajetória de uma maneira leve, né? Sempre nesse intuito, talvez, de ajudar o próximo, né? De repente, até o ponto de deixar de lado o eu e, de repente, pensar realmente em você, né? Em você, bancário. Sempre que houver alguma necessidade, qualquer dúvida, nós do BRN Advogados estaremos sempre à disposição e aqui para o que realmente for necessário e tiver ao nosso alcance para ajudarmos. Entendi. Que coisa assim. É bacana quando a gente tem. É um instinto de querer ajudar o próximo, de querer defender. Eu, enquanto minha jornada lá de bancário, eu sempre tive também essa intenção de ajudar. Ajudar o cliente que precisava de uma informação, de um cliente que tinha até uma resistência de nos procurar, sabendo que estávamos ali, a equipe está ali para fazer aquele atendimento. Então a gente sente que a pessoa tem essa, vou dizer assim, uma carência, né? Um medo, um receio, porque vê o pessoal ali com aquela vestimenta e tudo mais, e cria uma resistência. Na minha época também eu vi até uma resistência do pessoal em entrar na agência por conta que tinha as agências com porta giratória e tudo mais. Um pessoal mais humilde, um pessoal sem acesso a tanta informação e a gente levantava, ia até lá para perguntar o que poderia, né, o que poderia ser feito para ajudá-lo ali. Então a gente tem que também ter essa percepção. E no início assim da tua carreira, entrou aí como advogado, bom advogado no mercado, né, boas referências no mercado. Teve algum medo, alguma resistência? Tipo assim, pegou a carteirinha da OAB, disse, eita, é isso mesmo? Mas respondendo o seu questionamento, né, Danilo Magno, eu acho que o medo faz parte, né, da vida de todo ser humano. Medo, ansiedade, às vezes por querer que dê certo, né, principalmente nesse contexto de tentar ajudar o próximo, a gente busca realmente defender com unhas e dentes, né, dentro daquilo que juridicamente nos possibilite, né, para que o juiz e a justiça, de uma maneira geral, tanto no primeiro ou no segundo grau, entenda daquela forma pelo direito do trabalhador. E eu acredito que o medo é natural, sempre, principalmente quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente não está tão acostumado, ou talvez até que nunca fez. Se der medo, vai com medo Vai mesmo, com né? medo mesmo, diz esse ditado, né? Eu sou muito fã, muito adepto aos ditados. Eu fiquei até com medo. Ele disse Danilo Magno. Isso, quando me chamam Danilo Magno, epa. Mas isso faz parte, né? E eu acho que o medo, às vezes, ele pode lhe paralisar, mas a partir do momento que você tenta enxergar a vida de uma maneira mais positiva, por mais que tenha-se a diversidade, que cada um tem suas batalhas, suas lutas, às vezes internas e às vezes do dia a dia mesmo, do cotidiano, do trabalho, enfim. Eu acho que ele pode ser um combustível a mais, né? Para que você possa seguir adiante e tentar melhorar sempre. Né? É uma coisa que eu sempre busco, independentemente de onde eu esteja, independentemente de onde eu tenha começado. É uma melhora contínua que eu acredito que todo ser humano deve ter em mente, né? E sempre que houver algum medo, alguma insegurança,
é uma questão que até outro dia eu estava conversando com pessoas próximas a mim, é ideal a gente procurar conversar, né? E principalmente com especialistas, né? A gente, quanto advogado, tem realmente essa função social que eu acredito mesmo, né, de ajudar o próximo. Que no final das contas, eu acredito principalmente também que a gente está aqui, né, independentemente de profissão, pra realmente ajudar o próximo, né? E dessa forma a gente tentar ver o mundo melhor. Porém, a gente sabe que a realidade não é tão simples assim, né? Às vezes a gente também está cansado, está chateado, às vezes o gestor cobra a gente de uma maneira que talvez a gente possa acreditar que não somos bons suficientes, né? De modo que às vezes o funcionário, quando chega a traduzir essa questão de cobrança, de assédio mesmo, sequer eles sabem o que estão passando. E aí a gente tenta ajudar dessa forma, da melhor maneira possível. Que é esclarecendo os direitos. E assim, um dos pontos que a gente vai tratar hoje é justamente essa questão dos atestados dos funcionários e a questão da própria pressão que leva o funcionário a pedir afastamento e várias outras situações. Mas aí, para começar esse papo, me explica assim, o empregador, né, no caso a empresa, ela pode se recusar a receber o atestado do funcionário? Veja, a realidade é clara, né? A lei, realmente, a CLT está aí, não só para defender os direitos do trabalhador, mas também, né, em alguns artigos específicos para resguardar o direito do empregador. E assim, a lei é bem clara. O funcionário estando doente, tendo ali um profissional da saúde que ateste que ele está realmente necessitando de repouso, precisando, portanto, se afastar das suas atividades, ainda que seja por 5 dias, 10 dias, a empresa não pode deixar, né, o funcionário trabalhando, ainda que de maneira remota, né? Isso daí a CLT coíbe de uma maneira de que o funcionário ele tem que realmente se recuperar daquela enfermidade, né? Realmente ele não pode sequer, de repente, auxiliar numa ligação ou outra. E ele realmente tem que ter ali o repouso total de maneira que ele possa retornar às suas atividades, né, o mais breve possível e que tenha total funcionalidade. E aí também entra aquela importância do registro da ACID, né? Para poder o pessoal lá do RH ter ciência. Sim. Então, assim, reforça pro pessoal, tipo, que tá em casa, que tá assistindo, quando vai ao médico, que começa o seu tratamento, que vai precisar se ausentar, o que é que a gente precisa ter esse cuidado do atestado para poder encaminhar para o RH? Para não ter esse negócio. Não, não é assim, porque fica desgastante, a pessoa já está doente, vai para o médico, pega um documento que é tipo, o bancário, seja qualquer pessoa, às vezes não tem conhecimento daquele documento ali, né? Então chega lá no RH e diz, ah, não é esse, tem que voltar. Aí volta para o médico. Então tem todo um desgaste. Então dá uma dica lá pro pessoal que Veja bem, Danilo Magno, o atestado médico há entendimentos de que não necessariamente precisa constar o Código Internacional de Doença, né, que é a famosa CID. A depender do que seja, realmente, de acordo com a nossa Constituição Federal, todos os cidadãos têm o direito à privacidade e intimidade, né? E o empregador não pode exigir que esse documento tenha obrigatoriamente que apresentar essa CID, tá? Então, a CID realmente é somente um contexto que reforça ainda mais que o empregado está enfermo, doente, de acordo com essas categorias, né, de doenças da medicina, né, da área de saúde. Mas, às vezes, existem aqueles contextos que talvez o funcionário não esteja tão realmente adoentado que de repente ele queira só um final de semanazinho um pouco mais prolongado, né? E aí é nesse ponto que eu encaixo também a questão da CLT resguardar o direito do empregador, né? Para que o empregador também saiba que situação o funcionário realmente se encontra, o médico tem o dever legal, né, de atestar de fato, né, aquele quadro de saúde médico do funcionário. Então, tem algumas situações que realmente a empresa não pode, respondendo ao seu questionamento anterior, não pode se eximir de aceitar.
constando a CID ou não no atestado médico, né? Desde que não seja nenhuma situação que o médico claramente ali veja que o funcionário, na verdade, ele não está tão É aí doente que assim. entra aquele caso que o pessoal fala de fingir doença. Isso, o tal do fingimento da doença, Uhum. né? De tal modo, não só esse caso específico, né? Mas em outras situações também a empresa é resguardada pela CLT. É porque tem direito para todo mundo, né? Com os direitos do empregado, tem direito do Direito para empregador, todos. né? Para todos, né? A gente tá falando aqui muito do trabalhista, mas assim, todos têm. Porém, o que acontece é que muitas empresas, né, Danilo Magno, muitas empresas não observam sequer o direito do trabalhador. E aí é que onde às vezes entra aquele contexto de que a justiça do trabalho é a justiça do trabalhador. Não, não. Não, 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 não. É a justiça das relações de emprego. Só que quando o empregador ele extrapola, né, o direito que ele tem de organização de empresa, questão estrutural, de cobrança realmente das metas, como a agência bancária a gente já falou aqui, se subsiste dessa forma com os funcionários atingindo suas metas, claro, né? A lei proíbe que o empregador extrapole. E aí é justamente onde nasce o direito do empregado em acionar a justiça do trabalho. Eu já tive algumas situações específicas na justiça em que a empregada, a funcionária, estava com contrato de trabalho ativo, né? E aí permaneceu trabalhando e o empregador, sem observar corretamente, conforme as leis mandam, né, os seus direitos enquanto funcionário. Então nasce, como eu falei agora há pouco, o direito ao trabalhador, né, de acionar o Poder Judiciário para dirimir aquelas questões que extrajudicialmente não são dirimidas. Claro, o empregador ele ali é a parte que não é hipossuficiente. A parte mais frágil é o empregador. Essa questão é até óbvia. Mas ela continua a trabalhar, mesmo tendo ajuizado a ação, e o seu empregador acabou continuando a inobservar o seu direito. E não há impedimento na CLT, enquanto houver, né, a relação de emprego, contrato de trabalho vigente, né, não há nenhum impedimento do funcionário, porque ingressou com a ação 2 anos atrás, ingressar com outra desde que o seu empregador não esteja observando seus direitos, né, assim como empresa, bem como em relação ao trabalhador, né, e nada impede da BRN, né, prestar o melhor auxílio, né, nos seus clientes. Cada caso é um caso e a gente pode, nesse momento de bate-papo com você, aqui no O que pode estar relembrando. Muito bacana, assim, doutor Cássio, a gente falar sobre isso e eu já vi, né, até situações de colegas que, por exemplo, manda o documento, o atestado lá para o gestor, para o RH, e sempre tem aquela mensagem assim, vamos dizer, subliminar, que diz assim, mas dá um jeitinho de vir, não bota esse atestado não, para não prejudicar teu histórico profissional. Eu acredito que é muito comum, né, com todos, escutar isso, porque lá dentro tem aquela questão, poxa, olha, que é sua carreira, então não adoeça, não se ausente para acompanhar familiares que estão em tratamento de saúde. Praticamente é aquela mensagem que eu já ouvi colegas relatando que aqui somente é atestado de óbito. Então, assim, são situações que mexem com o psicológico, porque o bancário ele já tem uma cobrança natural de querer ser bom, né? E ainda mais vem essa situação, que não pode adoecer, que não pode se ausentar, que não pode várias outras coisas. Mas vamos seguir aqui, que são muitos assuntos desse tema. Eu trouxe aqui algumas situações para a gente tratar de forma mais dinâmica com o nosso quadro Mito ou Verdade, tá? Eu tenho aqui as placas para a gente interagir. Temos aqui, ó, Verdade e Mito. E aí eu vou fazer aqui a afirmação para poder a gente detalhar se procede, se não procede, se é mito, se é verdade. Se o funcionário apresentar um atestado médico, o banco pode obrigá-lo a trabalhar remotamente para não faltar. Isso daí é uma verdadeira mentira, tá? É um mito.
O funcionário, como a gente já abordou aqui na nossa conversa, ele tem que realmente utilizar aquele tempo que o profissional da saúde está falando para ele descansar e repousar e se recuperar daquela enfermidade para que ele realmente possa retornar, enfim, após, né, a cessação do atestado médico, às suas atividades e bem, né, de modo que a empresa também possa crescer cada vez mais, não Porque, só o porque se funcionário. ele tá doente até para trabalhar de casa também, Com né? certeza, Tá doente não ia precisar. com certeza. Entendi. E não há aquele contexto de que, você vai ficar mal visto porque aqui é banco. Isso não existe, tá? Isso não existe. É a última semana do Uma semana do mês. mês, como é que vai ficar a equipe? Não apresente não esse atestado. Não. O funcionário está doente, ele tem que ter o seu direito Você ao tá repouso. mal assim que não dá para ficar de casa atendendo no telefone e no computador. E os gestores cobram, né? Cobram sim. Ah, mas você em casa você pode estar aí ligando para o cliente. Não deixa de atender o cliente, não. Faça o seguinte, venha pra agência que você fica na retaguarda. Não, o funcionário tem que estar descansando, repousando para que ele possa voltar 100% às suas atividades. E que muitas vezes acaba que isso acontece, né, do gestor exigir, ainda que o funcionário remotamente trabalhe, e aquela finalidade do atestado médico se perde. Ao invés de ele descansar, ele está cada vez mais ali trabalhando e de repente talvez seja até pior, porque ele está pensando, eita, eu podia estar na agência, mas eu estou aqui, eita não, mas tem um atestado médico, enfim. Mas sabe por que que isso acontece? Ao meu ver, é porque assim, a pessoa que tá ali, ela precisa do trabalho. Então, quem tá ali deixa de, tipo, focar nas outras situações externas, tipo, o próprio direito, ela fica tão ali, prioriza tanto o trabalho gestor, que o gestor fala, aquela pressão, aquela cobrança. Às vezes esquece até mesmo de cuidar da própria saúde, às vezes esquece até de guardar a própria documentação, esquece de tudo. Uma pessoa, como a gente fala, pessoa cega. E às vezes até para ajudar um colega. E para ajudar um colega, pensa A gente muito nisso sabe que aí. é o contexto de agência, né? São muitos clientes. Às vezes são clientes que vêm de outras localidades, né? E o gestor ele cobra realmente esse atendimento. E outra coisa que eu vejo é, por exemplo, fulano faltou, tá doente, beleza, um prazo maior. Eu vejo que as instituições não colocam outra pessoa para segurar ali aquele, pelo menos aquele período, né? Segurar as pontas. Aí eu lhe Não. faço uma pergunta agora, o Eita, virou como fala. eita, já virou assim as cadeiras. E as metas? Diminuem nesse Não, caso? não diminui. De jeito nenhum. Nunca vi isso na vida. De diminuição, jamais. Até que a gente fica muito. É um assunto realmente que traz gatilhos, né? De quem é ex-bancário, de quem inclusive está dentro das agências agora, mas é só conhecer o seu direito para poder você saber lidar com isso. E como eu estava comentando mais cedo, quando vê essa situação que o gestor diz, não coloca atestado, tem a questão tua, teu histórico profissional, isso e aquilo, já gera uma resistência, um medo. Uhum, Então, uhum. é melhor você passa uma maquiagem no rosto, dá uma arrumada no cabelo, vai doendo trabalhar, porque você já tem esse impacto, tem um medo do gestor, tem medo de sofrer uma retaliação. Uhum. Então, pessoal, fiquem atentos aos seus direitos, estudem, acompanhem nossas redes sociais, que a gente tem trazido muita coisa sobre isso, e aí sempre eu vou reforçar que tirem dúvidas com profissionais que tenham experiência no direito trabalhista bancário, né? Perfeito. Exatamente. Vamos para o próximo? Vamos lá. Se o funcionário apresentar um atestado de mais de 15 dias, o banco pode demiti-lo depois que ele retornar? De novo aqui a plaquinha, ó. Mito. Mito. A gente sabe que, principalmente traduzindo o contexto bancário, né, a agência ela tem que ter o seu atingimento de meta, tem que vender produto, mas o funcionário ele não fica doente porque quer. É uma questão óbvia. Ninguém fica se sentindo mal do nada também. Ali já é resultado, às vezes, de anos e anos de cobrança, às vezes de um mobiliário que não é tão adequado, né? Eu, por exemplo, eu tenho um certo, uma certa dificuldade, porque tenho um pouco mais de altura, mas a gente sabe que no dia a dia o banco não fornece, né, um material adequado para
se sentar numa cadeira, né? Além dessas cobranças que o funcionário sofre. E o banco não pode desligá-lo por esse motivo, tá? O banco não pode desligá-lo por esse motivo, porque aí seria uma infração muito gravíssima, né, ao seu direito enquanto trabalhador. Lógico que há o poder diretivo da empresa em melhor organizar, né, o seu dia a dia, né, de repente o funcionário está ali com alguma outra dificuldade, mas o banco tem que prestar, o empregador de uma maneira geral tem que prestar todo o auxílio possível para que ele possa ter o suporte do seu empregador. Quando eu vejo assim, quando eu falei mais de 15 dias, a gente já entende que ele deixa de receber o salário dele pela instituição e vai receber pela Previdência Social, né? Então aí já vem aquela história que, tipo, tem um benefício que garante estabilidade, tem outro que não garante. Esse assunto a gente já tratou em outros episódios, então quem perdeu, volte aí algumas casas para assistir, tá lá no nosso canal. E tudo aí é uma coisa mais de casos e casos. Eu sempre trago essa tecla Sim, aqui, casos e casos. Então, tem que procurar um advogado, tem que estar com atento toda certeza. aos seus direitos. Perfeito. Toda certeza. Vamos para a próxima afirmação aqui para ver o que é que vai ser. Se eu trabalhar doente e agravar minha condição de saúde, o banco é responsável. O banco é responsável. Se eu trabalhar doente, entende-se que, tipo assim, a gestão sabe do caso, né? Sim, Mas, com tipo, se ele certeza. trabalhar doente caladinho porque ele tem medo, como é que fica? Talvez o medo, como a gente falou também lá atrás, é uma coisa que foi cultivada ou por você próprio, ou às vezes por outras pessoas. Que nesse caso específico, Danilo, não há nenhuma pessoa que queira trabalhar doente. Claro que existe, talvez uma questão de coleguismo, mas quando a pessoa realmente chega ao seu limite, ele tem o seu direito resguardado pela CLT de repousar. E se a empresa, ainda que de uma forma indireta, ela force o funcionário a estar trabalhando, ainda que de maneira remota, né, ele é responsabilizado. As nossas leis protegem, né, quem causa um dano, independentemente de que seja direto ou indireto, a responder por esse dano, judicialmente. Então, o empregador tem sim o seu direito, né, mediante um processo judicial trabalhista, a reivindicar essa indenização, sim. Entendi, doutor Acácio. E assim, quando que o banco. Deixa eu pegar aqui a plaquinha que a gente já acabou com esse quadro, viu? É só esse. Quando que o banco em si, então, ele é o responsável pela doença, a doença do funcionário. Quando o banco é responsável pela doença do funcionário. Quando ele impõe metas inalcançáveis, quando o banco impõe meta e no decorrer da meta ser atingida, o banco altera essa meta para mais. Quando o banco não deixa o funcionário ter o seu repouso necessário, estando de atestado, Quando o banco não oferece uma um cadeira, mobiliário um adequado, mobiliário adequado, a própria uma mesa estrutura, uma com mesa. espaço suficiente, ainda que tenha espaço suficiente, não é às vezes adequado à altura da pessoa. Cada um tem, né, seu jeito de ser, enfim, sua forma física. E a empresa tem que ter todo esse ajuste para cada um de nós. E voltando para bater nessa mesma tecla, quando, por exemplo, o funcionário ele entrega um atestado e vem aquela mensagem que diz assim: veja se consegue reduzir os dias, né? Altere esse CID. Como é que o funcionário deveria se, se defender, se blindar de uma situação como essa? Veja, você tocou num ponto que é um caso realmente que pode até beirar uma penalização criminal. Porque ele diz até assim: reduza o tempo para não ter que ir para afastamento do INSS. Uhum. Porém, como a gente já falou, o médico ali é quem sabe, né? Ninguém melhor do que o médico na consulta para estar atestando aquele funcionário. E principalmente quando se trata de alteração de atestado médico, né? Isso pode repercutir até em esfera criminal. O conselho que eu dou
ao funcionário que se depare com essa situação, imediatamente procure, né, seu advogado para tirar suas dúvidas. Não faça de forma alguma dessa forma, tá? Se você fizer, vai estar alterando um documento ali emitido por uma instituição médica, tá? E que de repente a justiça possa, enfim, enviar algum ofício, de repente descobrir que não era aquela forma que estava preenchida e houve alguma alteração e descambar até para a esfera criminal, que a gente sabe que a empresa depois vai lavar suas mãos, vai deixar o funcionário ali sozinho, para ele se virar com aquela situação que quem talvez ocasionou foi o seu gestor, o empregador. Próprio gestor, empregador. E sobre aquela questão de o funcionário voltou, né? O pós-afastamento, estava ali doente, não sei quanto tempo, afastado das suas atividades, então retornou para o seu trabalho normal. Só que a pressão que veio para ele foi muito maior do que antes. Então, essa seria uma forma de pressionar o funcionário a pedir demissão, porque não aguenta mais. Talvez, talvez seja, Danilo Magno, porque deixou a agência desfalcada, a regional acaba que não manda os funcionários, a meta às vezes aumenta, às vezes muda no decorrer do mês. E acaba que ocasiona o agravamento, né, daquela doença do funcionário. A sensação que dá é que, tipo assim, você ficou afastado tanto tempo, você estava descansando, então é como se fosse uma forma de punir o Com funcionário certeza. por isso aí. Com certeza. Em muitos casos, né, essa punição, que não pode, né, jamais, eles fazem até um rebaixamento de cargo. Isso é permitido? De forma alguma. Eu já vi relatos de colegas que diziam o seguinte: fulana saiu de licença maternidade e daí já tem um impacto dentro da agência porque diz assim: vai ganhar o bebê, ainda vai tirar férias e tá tempo suficiente para descansar. Quando ela retornou para a agência, para o ambiente de trabalho dela, a cadeira não era mais dela. Já tinham rebaixado ela para outro setor. Era um setor inferior comparando com o cargo que ela desempenhava. E aí a gente, sabendo disso, a gente ficou assim, e agora? E pode, tipo, não ter, às vezes não tem alteração no salário, mas mexe numa gratificação que tem lá. Então, tudo isso afeta até o próprio planejamento de vida do funcionário. Então, o que a lei, assim, diz sobre esse rebaixamento de função, que chama? Sim. A gente sabe, Danilo, antes de responder o seu questionamento, que o empregador às vezes coloca até diante desse quadro de rebaixamento efetivo, até a nomenclatura do seu cargo muda. Quando o funcionário às vezes se afasta por um período não muito grande, mas acaba voltando e já vem com aquela pecha, digamos assim, que tem já desde a nomenclatura do seu cargo. E isso daí é coibido pela lei. A empresa, o empregador não pode agir dessa forma para punir o funcionário, porque como falado anteriormente aqui hoje, ninguém adoece porque quer. Ninguém vai saber qual o momento, qual mês, qual dia que você vai ficar doente. E quando se traduz a uma realidade muito grande, que se a gente fizer algum estudo, né, buscando dados, a gente vai perceber que assim, a maioria muito esmagadora do bancário que tem esse quadro, né, de afastamento, de doença, que quando ele retorna, acaba o seu empregador talvez piorando ainda mais a sua situação. A situação. E isso pode ser considerado assédio? Com certeza, com certeza. E qual o caminho de uma situação dessa, um funcionário como esse, de pedir, tipo, reintegração para a situação que era antes? A justiça resguarda o seu direito de fazer esse tipo de requerimento. No entanto, a gente sabe que no contexto processual existem passo a passo que a gente precisa ir, né, caminhando, mas existe o aspecto técnico, jurídico, existe o aspecto pessoal. Às vezes o funcionário, quando decide retornar, mesmo que tenha sido demitido, que tenha passado por toda essa exaustão física e psicológica, que acontece muito, que ele decide ter essa postura, essa vontade de voltar para a empresa, não é porque talvez ele ache aquilo ali bom, aquele assédio todo moral que se sofre, claro que não. Mas às vezes é a necessidade. Às vezes a pessoa passou muitos anos da vida realizando aquele trabalho e que nada mais injusto do que o seu empregador
lhe demitir e simplesmente lhe descartar. Simplesmente lhe descartar. É uma situação que, tipo, fica realmente muito... Aperta o juízo do bancário, porque, assim, passou esse período ausente, com certeza vítima de piadinhas em grupo. Eita, tá descansando nisso aqui. Beleza. Voltou pro cargo, foi rebaixado. E aí, vamos supor, se ele for fazer essa reivindicação, né, através da justiça, para retornar ao cargo anterior, já é outra pressão, porque corre o risco já de sofrer outra retaliação porque, você colocou o banco na justiça, então, tipo, não faz mais parte do quadro de funcionários. Então, é uma coisa que fica muito, muito complicada. Para quem está vivendo, para quem está tendo essa experiência, é muito difícil tomar esse tipo de decisão. E por isso que acaba, às vezes, se calando diante de muitas coisas que acontecem, né? Com certeza, Danilo Magno. E nada melhor do que realmente se consultar com quem entende, quem está ali no dia a dia, vivenciando. Infelizmente, muitas histórias se parecem. Em alguns contextos, a gente ouve até expressões semelhantes de norte a sul do país, de norte a sul do país, né? Aquele tema que a gente começou aqui nosso bate-papo. Independentemente do local, independentemente da forma que se fala, independentemente de ser homem, mulher, independentemente de ser um funcionário de um pouco mais de idade, um pouco menos de idade, recém-contratado, 30 anos de banco, 30 anos de empresa, acaba atingindo a todos e nada melhor do que realmente se consultar com quem realmente entende e defende os seus direitos. E sabe outra situação que também a gente escuta muito, né? Vê muito nos grupos e tudo mais, é que, tipo assim, o gestor tem ainda aquela fala, a coragem de dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, não coloca o atestado não manda o atestado pro RH não, pode ficar aí os 5 dias, seus 10 dias, se recupere, eu quero você bem, e depois a gente coloca para você compensar essas horas. A gente escuta muito isso. Talvez é a realidade de várias pessoas. Então, tudo isso deveria ser conhecimento do próprio funcionário também de dizer, né? Não, eu vou mandar o atestado sim, que isso não impacte como uma forma negativa no meu histórico, porque a gente quer que o que impacte mesmo no histórico do profissional ali, bancário, são as coisas positivas que ele faz lá dentro, que são muitas. Vem a questão da sobrecarga, vem a questão do desvio de função. Então, quem está ali dentro vivendo aquilo, ele não faz só aquela função X, ele faz inúmeras Uhum. funções. E aí, quando você não faz aquele 1%, que é não fui trabalhar porque eu estava de atestado médico, você não presta mais para nada. Infelizmente, esse contexto que você trouxe aqui agora, a gente ouve bastante. Talvez a pessoa que está ali no dia a dia sequer perceba, sequer percebe. De repente, num contato com um advogado, acaba realmente tomando noção do que ela está passando, às vezes, ou do que passou. E a justiça realmente tem a sua função nesse caso. E, de certa forma, Danilo Magno, os empregadores acabam criando esse contexto mesmo para prender psicologicamente o seu funcionário, né? Fazendo ele acreditar que aquilo ali é normal, quando não é. Quando não é. Outra situação que eu vejo é que, por exemplo, a pessoa tá tudo bem, foi aceito, tá em casa, tá doente, o atestado foi colocado no sistema. Só que o gestor manda mensagem, o gestor liga para ele, o gestor pede para ele ajudar o colega a fazer aquilo. Aí uma operação nova, ou tá tendo uma live aí, é sobre o produto tal, eu quero que você participe. Então, tudo isso, essa pressãozinha que ele joga pro funcionário, né, e o funcionário acaba recebendo por medo de quando voltar a sofrer essa retaliação que a gente já falou, isso pode ser configurado como assédio. Vai De uma depender da certa forma, né? forma, a depender do contexto geral, sim, sim. Até porque acaba, de certa forma, corroborando aquela questão de cobrança exagerada de meta e que se extrapola muito o limite do razoável. A cobrança ela deve existir, é natural em todos os âmbitos da vida do ser humano. No entanto, a lei, de uma maneira geral, apesar disso, coíbe os excessos. E situações específicas como essas, e que o gestor fala, aproveita que você está aí descansando, né? Não, então não. Estou de atestado. Estou de atestado médico. Eu preciso descansar, preciso me recuperar porque eu tenho
um trabalho a fazer quando eu voltar. E para essa situação aí, né? Como é que o funcionário ele pode se resguardar juridicamente? Nessa situação específica de E tá doente, tá em casa, né? Mas vai, participa da reunião, vai para esse treinamento aí. a gente sabe que pelo princípio da primazia da realidade real, tá? É o que acontece de fato, que tem um peso muito maior na esfera trabalhista do que às vezes um documento. No entanto, nessa situação específica, não é que a documentação seja irrelevante, não, tem seu peso também. Mas pelo princípio da primazia da realidade real, o que acontece de fato, que se traduz no depoimento testemunhal, tem um maior peso. No entanto, esse tipo de situação, sendo gravada, registrada de alguma forma, corrobora ainda mais para o convencimento da Justiça do Trabalho de que aquela indenização, aquele assédio moral do trabalhador, ele tem sim esse direito e deve ser reforçado de todas as formas possíveis, mas não somente dessa questão documental. Que assunto bom de conversar assim, porque vai esclarecendo muita coisa. Dá até gatilhos, né, a gente falar sobre isso e tudo mais. Só que é muito importante esclarecer, porque essa classe está cada vez mais sobrecarregada. Eles acham que estão cada vez mais sem tempo de se cuidar. E assim, a gente tem que levar essa informação para eles de uma forma bem esclarecedora, que foi o que fizemos hoje com nosso doutor Acácio Farias. Muito bem. E vamos finalizar esse episódio. Tem muita dúvida aqui ainda que não deu para conversar, mas eu vou deixar já com um convite, uma intimação para uma próxima oportunidade eu te trazer aqui novamente para a gente conversar outras situações, outros casos que eu tenho certeza que o pessoal de casa vai se identificar, vai se conectar com essa história e vão mandar dúvidas, vão compartilhar os casos que eles estão vivendo lá dentro e assim até uma possibilidade da gente abrir os olhos dessa Perfeito. classe trabalhadora. Eu vou deixar disponível essa câmera bem aqui para o senhor deixar uma dica, deixar um toque aí para essa classe, né, para o pessoal de casa. E a gente vai finalizar esse episódio com essa mensagem aí super importante para esses bancários, viu? E ex-bancários. Perfeito. Procure um especialista o quanto antes. O quanto antes. Porque à medida do. A partir do momento que há a cobrança, né, não pode ser extrapolado. De modo que você fique em casa pensando, de repente você saia do banco, não tenha um final de semana de paz. Tenha toda certeza que isso não está certo. Isso não é normal. E procure o quanto antes o especialista, tá? O especialista ele vai lhe ajudar com toda certeza. E é isso. E como eu falei, um episódio assim, mais um episódio muito top, cheio de informações necessárias. E a gente vai encerrar por aqui, por hoje, por enquanto. Semana que vem tem muito mais. O que pode para você ficar por dentro da questão trabalhista e saber o que pode e o que não pode. Até a próxima.